Bom dia, pessoal. Tudo bem? Aqui é Vitor, trabalho no Imaflora e estamos aqui promovendo o primeiro encontro virtual da Rede de Sábios e Sábias Agricultoras, uma construção do Imaflora, que é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha com a promoção da agricultura sustentável, da economia da floresta em pé, pesquisas em agropecuária e mudanças climáticas em todos os biomas do Brasil. Hoje estamos atuando aqui, especificamente em São Félix do Xingu, sul e sudeste, sul do Pará, em que esse projeto, essa tentativa da criação de uma rede de sábios e sábias agricultores, aqueles agricultores técnicos que têm o seu conhecimento adquiridos ao longo do tempo, a gente está trazendo à tona estes e criando essa rede de articulação. E hoje, muito vamos fazer esse encontro devido ao momento da pandemia, o que era para ser encontros físicos aqui ao longo dos anos. Esse ano tivemos que parar e trouxemos a ideia de trazer diferentes expertises, desde a academia, agricultores, outros institutos, outros atores e instituições que trabalharam aqui com o tema de hoje, que é a agroecologia. O que é a agroecologia? Ela está aqui desde quando? Então, a gente trouxe desde os pioneiros até quem atua hoje, quem está aqui mais recente, como no caso a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Então, hoje a gente vai trazer essa discussão, essa contação de histórias para a gente conseguir entender de onde veio, quais foram os passos para chegar onde estamos hoje e para onde vamos amanhã com a agroecologia e como vai se dar isso, tá bom? Com isso, eu queria agradecer a todos os participantes do IEB, do Imaflora, da ADAFAX, da Unifespa, da CPT, de Secretaria, tá bom? E agradecer a todos os outros parceiros que estiveram nessa construção, as cooperativas, associações, Casa Familiar Rural, e também o nosso parceiro que eu gostaria de chamar para falar agora, o Rubem Gouveia, um colaborador nosso aqui, consultor especialista em agroecologia, que está tocando esse projeto da rede de sábios e sábios agricultores no front, no chão diretamente. Obrigado. Bom, como o Vitor me apresentou, eu sou o Rubem, eu sou formado em agroecologia pela Federal de São Carlos, pela primeira turma, venho atuando com sistemas agroflorestais, de sistemas de manejo de fertilidade de baixa necessidade energética. E a gente traçou essa estratégia de abordar essas temáticas via webinars, porque a gente está com esse contexto da pandemia. Inicialmente foi delineado que a gente iria trabalhar com encontros, né? Dentro do nosso projeto estavam previstos 3 encontros para reunir os sábios e sábias agricultoras, promover trocas e sistematização de experiência, de sementes, saberes e sabores. Mas, infelizmente, a gente foi limitado por essa conjuntura. Então, a gente definiu, para não perder também essa possibilidade, esse processo de promover essas trocas via digital, né? A gente vai tentar sistematizar isso e encaminhar para as mídias sociais, que os agricultores e os grupos de agricultores fazem parte, e também para tentar ganhar um pouco de visibilidade e alcance do trabalho que vem sendo realizado, né? Gostaria de devolver para o Vitor, e eu vou falar um pouco mais no final, né? Dar uma contribuição, uma perspectiva da agroecologia, depois da fala dos companheiros que vem trabalhando historicamente aqui na região. Então, Vitor, por gentileza. Beleza, obrigado, Rubão. Bom, então, para começar, queria chamar aí nosso companheiro, colega de trabalho na agroecologia e que é um dos pioneiros a ter ações aqui em São Félix do Xingu, Tucumã, na região do Alto Xingu, que é o Clarismar. Clarismar, ele é técnico agropecuário, ele trabalha na CPT há muitos anos. A CPT que veio com esse pioneirismo com o tema agroecologia aqui na região, e foi secretário do Meio Ambiente, né, tem sido, de Tucumã. Então, Clarismar, por favor, você podendo contar aí como é que foi essa atuação da CPT, a Comissão Pastoral da Terra aqui na região. Bom dia, Vitor e aos demais. Em nome da CPT, a gente agradece a iniciativa do Imaflora de promover esse encontro, né, esse debate importante para o desenvolvimento da nossa região, principalmente ligado à questão da agricultura familiar.
Bom, para início de conversa, assim, a CPT do Alto Xingu, que nesse campo, né, em discussão da agroecologia, primeiro que não se dizia agroecologia quando, um bom tempo atrás, quando a CPT teve início aqui nessa região. Falava em agricultura familiar, questão da sustentabilidade, já se falava muito nisso, mas não se falava em agroecologia. A CPT, ela teve início aqui na região do Alto Xingu, em 99, quando da chegada do Frei João, que vinha da prelazia do Xingu, vindo lá de Altamira, e o Amarildo, que já era da CPT de Conceição do Araguaia, chegando para cá, nessa região do Alto Xingu, que compreende os municípios de Tucumã, Orilândia e São Fé do Xingu, como uma região, última região de fronteira, né, de expansão de fronteira agrícola do estado do Pará. Então, nessa visão, tanto do Frei João, quanto do Amarildo, da CPT de Conceição do Araguaia, e o Frei João da prelazia do Xingu, chegam aqui nessa região, né, uma região com todos os típicos problemas de uma região de fronteira, principalmente a questão da violência contra os trabalhadores, a questão do desmatamento, trabalho escravo, enfim, chegou nessa região aqui, e uma região que, assim, a princípio, o problema pela conquista da terra é um problema que ainda permanece até hoje, mas naquele momento ele é tão... a questão da permanência do agricultor na terra ele é tão importante, às vezes até mais do que a própria conquista pela terra, né? Que a CPT tem esse histórico de apoio aos trabalhadores na conquista da terra, mas aqui nessa região é a permanência do agricultor na terra, porque com terras em abundância não era uma dificuldade maior conquistar, mas permanecer. Então, nesse sentido que a CPT inicia a sua missão aqui nessa região do Alto Xingu, com um primeiro projeto chamado CPT Verde, né? E esse projeto CPT Verde, a prioridade do projeto CPT Verde era fortalecer a agricultura familiar, a agricultura camponesa, a partir, né, do fortalecimento das organizações dos trabalhadores. Então, a cooperativa Capro, de São Fé do Xingu, foi uma das instituições dos agricultores que foi, já desde o início, já pensada pela CPT, para fortalecer como uma ferramenta importante nessa região do Alto Xingu, para trabalhar a questão da agricultura familiar de base sustentável, mas também já nesse início, já se tinha uma visão, a CPT chegou com essa ideia de trazer experiências exitosas, que começou na França, mas já tinha também aqui na região do estado do Pará, na região da Transamazônica, que eram as casas familiares rurais. Então, a proposta de trabalhar a questão da agroecologia, mas não se falava em agroecologia, falava em agricultura sustentável, mas trabalhar essa visão através da formação dos filhos dos agricultores. Então, logo em seguida desse início desse trabalho, com a própria CPT Verde, um dos resultados do projeto foi a criação da Associação das Famílias de São Fé do Xingu. Então, foi um dos resultados desse primeiro projeto. Então, todos nós já sabemos que essa questão da agricultura familiar de base sustentável, ela sempre foi, de certa forma, marginalizada, né? Era fácil encontrar, através dos agentes de assistência técnica oficial, como a CEPLAC, a Emater, mas principalmente a Emater, muito mais facilidade de conseguir projetos para apoiar os agricultores, os fazendeiros, principalmente, mas os agricultores com linhas de projetos voltados para a questão da pecuária. Os projetos voltados para a agricultura familiar, e principalmente com essa questão da sustentabilidade, é difícil de se acessar. Então, nesse aspecto, e a dificuldade também de ter um modelo de desenvolvimento aqui na região, que pudesse realmente deixar com que os agricultores tivessem uma possibilidade de permanecer. Então, é nesse aspecto que a CPT se instala aqui na região,
Eu iniciei na CPT em 2002, perdão, junto com a Agnes, o Hamilton e outras pessoas aí, e eu fiquei na CPT durante 7 anos, depois saí, eu assumi um cargo público na Secretaria de Agricultura, hoje estou na Secretaria de Meio Ambiente até o final do ano, mas continuo ainda com uma relação com a CPT, uma consultoria com a CPT. Então, assim, essas questões que a CPT levantou, né, de permanência do agricultor na terra, foi o início do trabalho que depois surgiu outras instituições que deram continuidade nesse trabalho, e a CPT nunca abandonou essa linha de pensamento, né, essa linha de atuação, e continuou em outros projetos também, inclusive, no momento, tem projeto em andamento, mas a ideia é de se fortalecer uma rede de instituições, rede de trabalho que pudesse dar corpo a essa proposta, né, de desenvolvimento sustentável. Então, foi aí que começou, através do fortalecimento da criação da Casa Familiar Rural de São Félix do Xingu, posteriormente, 4 anos depois, a Casa Familiar Rural de Tucumã e Orilândia, mas também com a criação da ADAFACS, né? A ADAFACS que foi uma instituição que a CPT teve o seu papel fundamental, primordial aí na criação da ADAFACS, que foi uma instituição que pudesse levar essa linha, principalmente do desenvolvimento sustentável, né? E a CPT continuando com as suas linhas de ação com relação ao trabalho escravo, a luta pela terra, a permanência, mas que tivesse uma instituição que pudesse trabalhar mais a questão do desenvolvimento, que foi a ADAFACS, que é a Associação para o Desenvolvimento da Agricultura Familiar do Alto Xingu. Bom, um pouco do histórico, então, da atuação da CPT nessa região, esse, né? Então, trabalhar a questão do desenvolvimento a partir das organizações dos trabalhadores. E aí a Casa Familiar Rural e a cooperativa Capro, que hoje se chama Campax, foi fundamental nesse início de trabalho. Bom, para colocar esse histórico aí do início do trabalho da CPT aqui na região, é um pouco isso, eu passo para outro, dar continuidade aí. Tá ótimo, Clarismar, muito obrigado aí. Eu acho que você citou alguns pontos que agora a nossa próxima palestrante vai poder falar bastante, né? A Selma, nossa colega do Imaflora hoje, mas que já atuou aqui em diversas instituições, já vem há muitos anos construindo agroecologia em diversas frentes e formas, né? E por diversas outras instituições aqui do local, como foi citado a ADAFACS, a CFR, e por aí vai, né, Selma? Então, acho que você poderia já introduzir. A Selma hoje trabalha no Imaflora, nos projetos, puxa muito à frente, junto à Rede de Sábios, junto à MPPF, Associação das Mulheres Produtoras de Coco e de Fruta, com um trabalho ligado à agroecologia em seu movimento, em organização e por aí. Deixo contigo, Selma. Bom dia, obrigada, Vitor. Com grande satisfação, né, que eu participo desse webinar. Queria agradecer a todos, cumprimentar a todos, na pessoa da Natália, né, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Como o Vitor me apresentou, meu nome é Selma Oliveira, eu estou aqui em São Félix do Xingu desde 2006, então a minha história em São Félix do Xingu começa em 2006, uma contratação para desenvolver um trabalho na ADAFACS. Clarismar já começou a falar um pouco, né, dessa história, e eu queria dar continuidade, então, a partir da criação da ADAFACS. Hoje eu estou no Imaflora, mas a minha chegada aqui, né, o trabalho com a agroecologia começa, então, em 2006, e com a ADAFACS vai até 2013, e aí depois eu vou falar, né, nesse período de 2006 a 2013, como a ADAFACS, a gente tem um marco histórico, né, dessa divisão do trabalho da agroecologia antes e depois de 2011. Como o Clarismar falou, a ADAFACS ela foi criada, né, em 2005, mas efetivamente os projetos,
A contratação da equipe técnica começa em 2006. E a DAFACS ela foi criada, então, pela Casa Familiar Rural de São Félix do Xingu, pela Comissão Pastoral da Terra e pela antiga cooperativa Capro, né? Por que a DAFACS foi criada? Ela foi criada com o propósito de ser um referencial teórico, um referencial agronômico para essas 3 entidades e para outras entidades. A gente sentia necessidade de alguém que funcionasse como uma espécie de entidade guarda-chuva e que abrigasse, né, debaixo de si, sobre si, as demandas dos agricultores familiares, sobretudo em relação a crédito, assistência técnica, melhores, né, estradas. E aí a DAFACS, então, ela propõe um novo modelo de produção, um novo modelo de desenvolvimento sustentável. Por que a gente, então, começa a falar de um novo modelo? Porque todo mundo que conhece São Félix sabe, né, que esse modelo posto é um modelo pautado na pecuária extensiva e isso gera grande desmatamento, isso desvaloriza, né, o trabalho da agricultura familiar e isso impõe uma série de restrições ao município. Uma delas é figurar, né, entre os municípios que mais desmatam e, por isso, já foi embargado, e a gente aí está sempre nessa lista de municípios negros, né? E aí a DAFACS, então, vem com essa preocupação, não só com a questão ambiental, não só com o econômico, mas também social, né? Esse tripé da agroecologia. Como Clarismar falou, a gente já fazia agroecologia, mas não usava o termo agroecologia. Mas quando a DAFACS foi criada, com essa proposta, né, de possibilitar o desenvolvimento de um novo modelo de produção, a gente pensou, né, nos recursos naturais, sobretudo na floresta em pé, pensamos na diversificação da produção e, principalmente, como divulgar essas alternativas produtivas, porque todo mundo aqui é muito acostumado em fazer pecuária, né, a pecuária extensiva, o gado de corte. E aí a DAFACS vem com essa preocupação, não só de propor, mas, sobretudo, divulgar e fazer com que essas alternativas produtivas chegassem lá na base, chegassem na casa dos agricultores. Uma preocupação, né, em consolidar as organizações aqui já existentes, né, e fomentar a criação de outras entidades. Uma preocupação muito grande com a questão da geração de trabalho e renda, porque, como Clarismar falou, não é só ter terra, né, mas ter acesso à terra e condições de permanecer nela. E a gente tem visto que isso, a cada dia que passa, tem sido um fator limitante e preocupante. Prova disso é a reconcentração de terras, né? Cada dia que a gente chega em vilas mais antigas, a gente percebe que o número de agricultores familiares vem diminuindo e o número de médias e grandes propriedades tem aumentado. Então, a DAFACS pensou, né, para esses agricultores permanecerem na terra, eles precisam, né, ter trabalho e precisam ter renda. Senão não faz sentido, né, ter a terra se a gente não tem um agricultor familiar. E, para isso também, a DAFACS ela buscou, né, fomentar o debate e a proposição de políticas públicas para garantir essa permanência na terra, para garantir a agroecologia. Eu me lembro que a gente encontrou agricultores com práticas que assustavam a gente, né? Falava de defensivo orgânico, eles nem sabiam o que era isso, não dava credibilidade, porque estavam acostumados com o modelo de produção que usa agrotóxico, né? Fogo, e aí a gente teve muito desafio em divulgar essas alternativas mais sustentáveis. A DAFACS também teve toda essa preocupação em fortalecer o associativismo, o cooperativismo, o trabalho coletivo. Nós chegamos várias vezes em discutir e tentar implementar formas de comércios mais justos, mais solidários, sempre com essa preocupação da inclusão social, né, sobretudo daqueles agricultores com pouca renda, e também uma preocupação, né, que é uma base, que é um dos princípios e práticas da agroecologia, que é a segurança alimentar e a soberania alimentar das famílias. E aí vocês me perguntam, Selma, vocês fizeram isso num passe de mágica? Não. Né, igual eu disse, eu fiquei na DAFACS até 2013 e a gente teve muita dificuldade em convencer
os agricultores. Por que essa dificuldade? Primeiro que os agricultores que estão aqui não são daqui de São Félix, né? A origem deles é de Minas Gerais, São Paulo, Goiás. Então, esses agricultores não tinham essa vivência com a floresta. Então, era mais prático derrubar a floresta e tentar colocar pasto. E quando esses agricultores chegam aqui, a gente percebe que eles perdem a essência da agricultura familiar. Prova disso é que hoje a gente tem poucas propriedades que produzem, né, o arroz, o feijão, o milho, né? Eles estão mais acostumados a derrubar e a implementar pasto. Então, aquela origem de Minas, de São Paulo, né, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, isso se perde, tem uma grande dificuldade em conviver e produzir na floresta, porque lá não tem mais floresta, então é um novo aprendizado. Então, isso é um grande desafio, né? Fazer com que esses agricultores voltem a produzir lavoura branca, principalmente para a sua subsistência e para a segurança alimentar. Um outro desafio é a questão dos próprios incentivos, né, dado pelo governo. Clarismar falou muito bem sobre isso, a questão de acesso a crédito para linhas de alternativas produtivas mais sustentáveis que não seja o gado. Então, hoje a gente tem um número bem reduzido de agricultores que conseguem acessar crédito para cacau. Por exemplo, a gente não tem Pronaf Floresta, se tem é muito pouco, mas é bem relevante o número frente ao número de incentivo para a pecuária. A própria política, né, do governo federal sempre incentivando o desmatamento, sempre incentivando a pecuária, que é uma cadeia que já está consolidada. Então, quando a gente pensa em consolidar outras cadeias produtivas, outras cadeias de valor, isso é muito difícil. Então, a gente tem um problema, né, da origem, da questão da dificuldade de conviver e produzir com a floresta, sempre é um desafio, né, a questão da conservação e a questão da questão produtiva, né? Hoje, a gente já consegue perceber vários agricultores que estão nesse processo de transição agroecológica que já conseguem conciliar a produtividade e conseguem conciliar a questão da conservação ambiental. Um outro desafio é a própria questão cultural, social. Me chama muita atenção que eu estou aqui em São Félix desde 2006 e o evento mais importante da cidade é a pecuária, né? Então, a gente vê agricultor que, às vezes, nem tem gado, tem pouquíssimo, mas quando chega a época da pecuária, é a época que as pessoas compram roupas, né? Lá em Minas, por exemplo, a gente compra mais roupa fim de ano, para passar as festas. Aqui, não. As pessoas compram em função da festa da pecuária, guardam dinheiro, se endividam, né? Então, assim, é aquela cultura de usar o chapéu do fazendeiro, de usar o cintão lá com aquelas fivelas que às vezes é maior do que a barriga da pessoa. Isso tudo é dizer como que é visível a questão do referencial de bom sucesso, né? O bom referencial daquela pessoa estabelecida economicamente, aquela pessoa com ascensão social. Então, isso tudo é desafio, você quebrar esses paradigmas, de coisas tão arraigadas, né, como a questão produtiva, a questão econômica, a questão dos incentivos e, sobretudo, a questão social. Então, como que a Dafax fez para quebrar isso, ou tentar, né? Já que é tão difícil convencer uma comunidade inteira, convencer um município inteiro, que é possível mudar essa perspectiva. Então, a Dafax ela começa a trabalhar com comunidades, com grupos. E esses grupos, a gente chamava, né, de grupos de referência, com agricultores de referência, que são aqueles agricultores que dominam um certo tema. Esses grupos eram, então, divididos em grupos de experimentos e grupos de implementação. Os grupos de experimentos eram aquelas alternativas que ainda não eram testadas, e a Dafax tinha muito essa preocupação, que tinha que ser viável, tanto do ponto de vista ambiental, como também do ponto de vista econômico, e que perpassasse aí os princípios da agroecologia, né? Então, a gente tinha esses grupos de experimento e tinha os grupos de implemento, os grupos de implementação, que eram aquelas alternativas que a gente já considerava viáveis, como o próprio cacau. A Dafax, então, com esses grupos, né, ela trabalhou 3 grandes projetos.
O primeiro foi o Terra Verde, que não é o CPT Verde, né, Clarismar, mas é o Terra Verde, foi quando eu cheguei aqui. E o Terra Verde ele tinha um foco muito forte na questão produtiva, na questão econômica dos agricultores. Esse projeto foi um projeto de 3 anos. Terminando o Terra Verde, a gente vem, então, com um projeto maior, que é o projeto Fronteiras Florestais, e aí a Dafax, então, abre, né, a possibilidade de trabalhar com outras entidades, como o GRET, o IEB, Pacto Amazônico, o Amazon, nessa perspectiva de avançar a agroecologia, não só na questão econômica, mas bem sugestivo, né? Fronteiras florestais. E aí, em 2011, como eu falei, a Dafax ela tem um marco histórico que é a nossa inserção no debate sobre agroecologia. Isso se deu através de um curso de 21 dias, em Castanhal, promovido pelo Instituto Federal do Pará. Eu fui, né, eu fiz parte dessa capacitação de 21 dias, e ali a gente começou a avaliar o que a Dafax faz, que está nessa linha da agroecologia, e aquilo que a gente não faz. Então, na minha volta para São Félix, né, a gente começou já a aprofundar esse debate, mas com essa preocupação de abordar mesmo, de integrar esses 3 princípios, né? O econômico, o social e o ambiental. E aí, em 2011, um outro marco é a nossa parceria aí com o IEB, através da Ruth, Manuel Amaral e toda a equipe, né? De trazer para São Félix do Xingu um projeto que é o Xingu Ambiente Sustentável, que conseguiu fazer essa junção dessas 3 pernas, né? Desses 3 princípios da agroecologia. Pesando um pouco mais a questão socioambiental. Então, a partir de 2011, a gente consegue visibilizar futuros para a agroecologia e de enxergar agricultores que já estão nesse processo de transição, né? Então, a gente começa a discutir coisas que a gente não discutia antes, né? E de propor isso para os agricultores, muito acessando, aceitando, que é algumas linhas, né, da agroecologia, como sistemas agroflorestais. Até então, a gente falava de enriquecimento de pomares, de quintais, mas a gente não trazia essa discussão do significado de um sistema agroflorestal. A gente tinha muitos grupos com pouquíssima participação de mulheres e de jovens, e aí, quando a gente começa a internalizar, a entender a agroecologia, a gente começa a se desafiar para a questão, né, da participação das mulheres, da discussão sobre gênero, né, o papel da mulher nesses coletivos, na própria produção, a discutir assistência técnica também com a participação das mulheres na propriedade, enxergando que ela também é responsável por isso. Então, a gente propõe, né, através da Fax, consegue mobilizar um grupo de mulheres, e a gente cria, então, a Associação de Mulheres Produtoras de Polpas de Frutas, e com uma grande ajuda do IEB também, a gente começa a fortalecer essas instituições, criando um coletivo da agricultura familiar. Infelizmente, com a saída do IEB, né, de ter projetos aqui no município, esse coletivo ele fica desestimulado, meio enfraquecido, mas agora, através de Imaflora, e da CPT, a gente está puxando, retomando esse coletivo, entendendo que o trabalho coletivo tem muito mais força, né? E ele atende muito mais as perspectivas da agroecologia. E a Dafax começa a discutir coisas novas, né? Através de um projeto, uma carta de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, coisas novas, como a própria adequação ambiental dos agricultores, e técnicas de recuperação de áreas degradadas, recuperação de APP, nessa questão a partir do Código Florestal, como é que a gente adapta o nosso trabalho para atrelar, né, produtividade, conservação ambiental, e essa grande preocupação em fortalecer e dinamizar a agricultura familiar, a partir, né, de melhoria da assistência técnica, mais acesso para os agricultores, acesso a crédito, implementação de cadeias produtivas mais sustentáveis. É isso, e aí eu fico na Dafax até 2013, e entre 2013 e 2017, como o Vitor falou, eu dou uma passeada aí, né, uma contribuída com outras instituições,
E em 2017 eu vou para o Imaflora, estou no Imaflora, então, desde 2017, com essa perspectiva de contribuir com o Imaflora. Mas isso o Vitor e o Rubem vão falar, e eu fico à disposição e agradeço. Maravilha, Selma, muito obrigado aí pelo histórico. Bom que você citou bastante a ADAFAX, né, Associação de Desenvolvimento para a Agricultura Familiar do Xingu, que eu escrevi aqui no chat. Só lembrando, entrou um pessoal já no início da fala da Selma, qualquer pergunta para colocarem no chat, e quem tiver interesse, que veio a solicitação ontem de um certificado, tem no chat o e-mail da comunicação@imaflora.org, só enviar lá seus dados, nome, CPF, instituição que atua ou estuda, tá bom? Lembrando que essa conversa está sendo gravada e vai ser disponibilizada no YouTube depois e utilizada em futuras atividades do projeto da rede, tá? Então, agora eu vou pedir para fazer esse link, tanto da DAFAX, do trabalho direto com os agricultores, como da Casa Familiar Rural, que a Selma atuou bastante aí, citou também na sua fala, é a Lenice. A Lenice, que é agricultora aqui da região do Xadá, da APA Triunfo do Xingu, é uma liderança aqui na região há muitos anos, atuou de perto com a Casa Familiar Rural, atuou de perto com o pessoal do IEB, do Instituto Internacional de Educação do Brasil, que vai ter a fala na sequência, e também é uma das grandes articuladoras, foi e continua sendo uma das grandes articuladoras com essa nossa rede, já fez parte dos encontros em 2018, vem atuando no front aí com o pessoal do chão, junto à CFR, principalmente hoje em dia. Então, Lenice, por favor, aí, se você quiser contar um pouco da sua visão, do seu histórico com o pessoal, o que você enxerga hoje em dia. Obrigado, Vitor. É um prazer, né, estar com vocês aqui. Um bom dia a todos, né, que puderam se inscrever a tempo e estar participando conosco aqui. Quero agradecer ao Imaflora, né, pelo convite e agradecer a todos, né, que estão compondo a mesa. Eu quero cumprimentar a todos, né, neste momento. E agradecer também aos companheiros de décadas, né, como Clarismar, Selma, Ruth, né? Um abraço virtual aí para vocês. Então, eu vim para São Félix muito cedo, né? Aos meus 14 anos, em 84. Como os colegas já descreveu, né? Como é que a gente chegou aqui, vindo do Goiás. Então, sou agricultora desde a minha infância, que a gente já plantava arroz no Goiás e ajudava meu pai a capinar desde os meus 9 anos. Então, a gente veio para cá nesse sonho, né, de trabalhar com agricultura familiar. E o sonho do meu pai era ter bastante terra, e aqui estava ofertando terra e viemos para cá. Então, a gente não tinha muito em São Félix, né, como até hoje, pode ver a carência de estudo. Então, só aos meus 50 anos pude ingressar numa universidade, né, no curso que eu realmente queria, de biologia. Quando abriu a primeira turma, eu já entrei em 2018. Então, assim, um pouco da minha história. E já tinha, assim, um pouco de conhecimento, mas, como os colegas relatou, a gente sempre é levado pelo sistema, né? Então, a gente não praticava essas boas práticas, mesmo sendo agricultura familiar, a gente ainda assim fazia uso de algumas práticas convencionais, né, que o sistema nos impõe. Então, mas em 2008 eu conheci a Casa Familiar Rural, né? Tive o prazer de conhecer a Casa Familiar Rural e colocar meu filho lá para estudar, o Gessé. E a partir daí, então, eu pude conhecer outros modelos sustentáveis, né, agroecológicos, né, e então
mudar assim, a ideia que a gente já vinha trabalhando, né, e assim poder fazer uma transição, né, que ainda hoje ainda estou em transição, porque você desaprender uma coisa para aprender novamente é meio difícil, então eu sei que é muito difícil para os agricultores. Quando a gente leva a ideia para eles hoje, né, que hoje eu atuo, desde 2006 eu atuo na minha comunidade Santa Rosa, o Vitor falou Xadá, mas eu sou Santa Rosa. Então eu levo todos os aprendizados que eu tenho para a minha comunidade, e eu sei que é difícil, alguns aceitam, já aceitam as ideias que levam de boas práticas agroecológicas, mas outros ainda está em transição, né? Mas eu creio assim, que a sementinha está sendo plantada, né? E eu espero estar contribuindo com a minha comunidade, com o meu município, né? Onde eu resido desde 84. Então, a Casa Familiar Rural foi um lugar assim, de muitos aprendizados, né? Eu tive o prazer de participar até da diretoria lá, né? E como o Clarismar já citou um pouco, né, sobre... Para quem não conhece, é uma escola diferenciada, né, que até no estatuto dela já vem falando, né, das boas práticas agroecológicas. Né? E então ali eu pude aprender, né, vários modelos, né, como SAFs, né, que é Sistema Agroflorestais, permacultura, sintropia, né, que esses nomes para nós agricultores é assim um pouco estranho, né? Mas ali eu pude aprender, né, fazer inseticidas naturais, biocaudas, e então sair do agrotóxico, né, que pregam tanto por aí como defensivos agrícolas, e até então eu usava o glifosato, pensando que não fazia mal, né, mas depois eu pude descobrir, né, através da casa, que o glifosato era cancerígeno, né? Então, hoje eu brigo mesmo com o glifosato, que até perdi meu pai, parte por causa do glifosato, né, que ele deu câncer de fígado, que ele utilizava muito na pastagem. Então, assim, esses aprendizados, né, que até sistema silvopastoril, né, que foi muito implantado e divulgado aqui em São Félix, através das ONGs e do Imaflora, e aprendi isso na Casa Familiar Rural, através de vários parceiros ali, e veio a contribuir, né, bastante, assim, que eu creio que seja uma alternativa para esses grandes que querem, né, criar gado, e para nós agricultores, o sistema agroecológico, né, ou a sintropia, né, que seria um dos modelos para sair mesmo desse sistema que nos é imposto, né. Em 2013, eu conheci o IEB, né, através da Casa Familiar Rural também, que já atuava em São Félix do IEB já há muito tempo, mas em 2013 eu tive o prazer, né, de participar de um fundo, né, juntamente com um grupo ali de Santa Rosa, o Fundo Xingu Sustentável, né, para a criação de abelhas, e porque era um sonho meu, né, de criar as abelhinhas e resgatá-las, né, do fogo, porque havia muita queimada. Então, eu tive esse prazer de acessar esse fundo, esse recurso, através da pessoa da Ruth, que já atuava em São Félix já há algum tempo, né? E dentre várias ações, né, que foram ministradas pelo IEB aqui, na pessoa da Ruth, né, eu pude participar de vários, né, e desse do fundo eu pude acessar também esse recurso, né, para poder, então, resgatar, né, as nossas abelhas aí do fogo. E depois também eu tive o prazer de participar juntamente com a Imaflora,
dentre várias outras ações que a Imaflora vem atuando aqui, mas uma importante também foi a rede de sábios agricultores, né? Onde a gente aprendeu, né? E aprende ainda. Essa rede é a troca, não se perder a nossa semente, né, cabocla que a gente tem, para não ficar na mão do sistema aí, que hoje a gente sabe o quanto é caríssimo, né, a semente, né, que é vendida pelas casas agropecuárias, né, um saco de milho custa chegar até em torno de R$600, e enquanto nós agricultores tínhamos a semente que trocava entre os agricultores. Então, essa rede de sábios agricultores veio a alertar, né, a abrir nossa visão, nosso pensamento, né, sobre não deixar perder a nossa semente, e sim fazer troca, né? E além desse incentivo também, não só troca de semente, mas troca de experiências, né, de saberes, a gente pôde, então, estar aí aprendendo junto ao Imaflora. E eu espero, né, estar contribuindo, né? Eu fico aqui meu agradecimento, contribuindo com o nosso município, né, para que a gente possa, então, estar suprindo as nossas necessidades hoje, né, mas pensando no futuro das nossas gerações aí, nossos netos, bisnetos que virão, né, promover uma melhoria na nossa sociedade e então contribuir, né, com o meio ambiente. Com essas práticas agroecológicas, né, eu espero agora, há muito tempo eu esperava receber um cantinho, né, para mim poder implementar as minhas malucas ideias, e agora recentemente eu pude conseguir uma propriedade, e então eu vou poder implementar os meus projetos, que era um sonho meu, né, ter o meu cantinho, porque minhas abelhas ficavam perambulando pelos pastos, correndo o risco de ser queimada novamente. Então, eu agradeço muito, porque hoje eu vou ter o meu espaço, né, para me poder fazer as minhas maluquices, os meus projetos, né, de criação de abelhas e sistema agroecológico. Eu espero que, quando a gente implanta na região, fica mais fácil, porque as pessoas ficam pensando assim, será que vai dar certo? Aí, quando vê que dá certo, então, eles acreditam. Então, eu espero, assim, hoje, colaborar nesse sentido de implementar o meu projeto para que outras pessoas possam ver e assim, também copiar, né? Eu venho incentivando eles a plantarem, né? Tem o seu Santana lá, que algumas pessoas já conhecem, ele não pôde acessar o fundo, mas mesmo assim, só com a ideia que eu levei, ele plantou na pequena área dele lá. Fez um plantio de açaí, cacau, um safo, que hoje está bem superlotado, né? Ele nem pôde ter assistência técnica. E, dentre outros, né, colegas da gente que participou da época do fundo e depois teve outros, como o seu Aldir, né, que já tinha essa ideia de agroecologia. A gente pôde só dar um empurrãozinho, né, ajudando eles aí, incentivando. E é isso aí, eu espero estar contribuindo com a minha comunidade, com São Félix. Eu agradeço a todos, né, que de uma maneira direta ou indireta pôde me ajudar e para que eu possa ajudar as outras pessoas. Então, eu agradeço muito a Imaflora, IEB, várias outras pessoas, como Casa Familiar Rural. Fica aqui meu agradecimento a todos. Muito obrigada. Maravilha, Lenice, muito obrigado aí. Uma prova viva, né, do pessoal vem atuando, que nem o Clarismar falou, desde 2002. E legal que você citou bastante essa parte da CFR, da educação, que trouxe para o seu filho, que acabou trazendo para você, que acabou trazendo para a propriedade, né, e que faz um bom link com o que a Ruth
né, vai falar junto aos projetos e a atuação dela aqui no IEB, lembrando que é alguém que não via você faz muitos anos, né, e agora tem a oportunidade de estar nesse diálogo junto, trazendo um pouco da experiência do fomento a espaços públicos de discussão, né, você que mora na APA do Triunfo Xingu, a atuação dela também trouxe muito a criação do conselho da APA, né, mas aí eu não vou me prolongar muito, até por questão do tempo. A Ruth, ela trabalha no Instituto Internacional de Educação no Brasil, o IEB, e vem contar um pouco a história do IEB, apoiando muitas dessas instituições que a gente já citou, até o próprio Imaflora, no início de atuação do Imaflora, né? Então, Ruth, a palavra é sua aí, por favor. Bem-vindo. Obrigada, Vitor. Bom dia, pessoal. Eu queria dizer assim que eu estou bastante emocionada, né, de estar aqui depois de tudo, né, o que a gente passou, enfrentou. A fala da Lenice me deixa muito tocada, e encontrar parceiros aí, Clarismar, né, a Selma, é uma grande satisfação. Então, eu queria agradecer ao Imaflora, né, pelo convite ao IEB, vou trazer aqui algumas questões, né, relativas à nossa atuação. E a nossa atuação, ela, quando a gente chega, né, eu acho que o Vitor já me apresentou, mas então, eu sou Ruth, eu moro em Belém, antes de entrar na fala propriamente dita. E eu atuo no IEB trabalho no IEB já há alguns anos, né, mais de uma década. Eu entrei no IEB para trabalhar em São Félix do Xingu, num projeto com o Fundo Vale, né, que era um projeto que previa trabalhar, né, nessa perspectiva da agenda socioambiental em São Félix do Xingu, no contexto do desmatamento, como Clarismar e Selma, né, relataram muito bem. E a gente vai, então, para São Félix para atuar nessa agenda, e a partir dessa relação, né, e dessa parceria com as organizações da agricultura familiar, que aí são todas essas organizações que foram faladas e que estão aqui na telinha, né, compartilhando as suas experiências, e muito interessante, né, ouvir Selma e Lenice, no sentido de entender, eu estou desde 2013, 2014, por aí eu estou fora de São Félix, né? Até 2014 o IEB atuou ainda em São Félix, mas já foi com outro companheiro nosso, o Daltro Paiva, e eu já fui cumprir uma outra agenda do IEB no estado do Amapá, né? E aí, quando a gente chega, então, a gente vai para São Félix também a partir dessa relação, né, de parceria com essas organizações, com esse campo, né, de organizações que a gente chama o campo da FACS, né, que envolvia a Casa Familiar Rural, a CAPRO, na época, a CPT, e a própria ADAFACS. Então, a gente chega em São Félix para, vamos dizer, fortalecer esse campo de organizações da agricultura familiar, né, nessa agenda que na época chamava Agenda de Combate ao Desmatamento, e buscar ampliar esse debate, né, com outros setores da agricultura familiar que estavam em outro campo de discussão, que não mais no campo e eram da agricultura familiar, né, mas mais no campo da pecuarização, né, de uma relação mais forte, né, com a pecuária no município. Então, assim, eu vou resgatar aqui um pouco do nosso trabalho e da nossa estratégia, então, de atuação aí na região, e tentar dialogar com o que os companheiros já falaram, né, antes de mim. Então, a gente chega nesse contexto, como Selma disse, o município de São Félix do Xingu estava no ranking, né, dos municípios que mais desmatavam na Amazônia, né, ele estava na lista do MMA, então
logo nesse período, acho que desde 2006, por aí, eu não sei qual foi o ano exatamente, mas houve, né, e Clarisma deve saber melhor do que a gente isso, houve o assassinato da irmã Dorothy, né, então toda a tensão social no campo, violência no campo, enfim, desmatamento, tudo o que Clarisma se referiu aqui, São Félix tinham esse berço, né, de todas essas problemáticas, e, por outro lado, uma dinâmica também de institucionalidades que estavam dizendo, resistindo a isso, né, resistindo a isso, que é esse campo que está nesse contexto aqui dessas falas, né. Então, a gente chega lá, né, há uma forte a ação do Estado, né, que era de comando e controle, que pretendia coibir o avanço do desmatamento, e isso desencadeava uma série de tensões, né, de conflitos entre produtores e o Estado lá na região. Então, a gente vivenciou isso muito fortemente e tinha todo um processo, né, que começou a ser discutido, especialmente no âmbito com o IEB a partir do CHAS, né, do projeto Xingu Ambiente Sustentável, que era essa questão de discutir uma agenda, ou um pacto, na verdade, né, que depois vem a agenda, o pacto pelo fim do desmatamento ilegal. Então foram processos muito fortes, né, mobilização social grande, participação, tentativa de articulação, né, com todos os setores que produtivos e organizações, né, da região, sociedade civil e Estado, mas essa situação de desmatamento, ela era, né, a gente fazia essa leitura, ela era catalisada pela debilidade das políticas públicas, que acabavam por favorecer, né, todo esse conjunto de atividades que eram insustentáveis, né, e dentro, né, de processos bem difíceis, de conflitos no campo, e que se colocava, né, o papel aí da CPT de apoio a essa garantia, né, da manutenção dos agricultores na terra, porque mesmo, como disse Clarimar, que eles tivessem acessado a terra, mas se trabalhava, e agora, como é que se mantém na terra? Né? E pelo que a Selma traz, ainda hoje, né, essa situação, ela se mantém, né? Ela se mantém, por exemplo, a APA Triunfo do Xingu, eu lembro muito da fala do Danilo, né? O padre Danilo, ele dizia, ela vai se transformar numa unidade de conservação ambiental, né, de fazendeiros, né? Ela vai ser uma grande fazenda porque tinha isso, né? Os agricultores, as agricultoras, as famílias estavam sendo expulsas, né, da sua terra, e dando lugar, né, à grande fazenda, né, dando lugar ao pasto, enfim. Então, tinha todo esse processo, e a gente entra lá, né, chega em São Félix do Xingu com esse desafio de enfrentar, né, esse modelo, né, de desenvolvimento lá, que estava muito estruturado na exploração dos recursos naturais, né, no desmatamento. Então isso agravava, né, e gerava impactos, né, para a biodiversidade lá na região. Então a gente chega lá em 2009 com esse projeto Fronteiras Florestais, né, e em 2010 a gente inicia o projeto Xingu Ambiente Sustentável. Então, a premissa principal para a gente trabalhar essa questão que na agenda, né, era a questão do desmatamento, foi o trabalho com fortalecimento institucional das organizações da sociedade civil, em especial, né, as organizações da agricultura familiar. Então, o IEB atuou, né, com essa perspectiva de aprimorar, fortalecer, né, os processos locais de articulação e desenvolvimento institucional, com vistas a promover a governança socioambiental, né, na discussão da sustentabilidade no uso dos recursos naturais em São Félix. E aí a gente tem, né,
Bom, e aí depois, já a partir de 2014, a gente amplia esse trabalho para o território da Bacia do Xingu, envolve até 2013 era só São Félix, né? Mas a partir de 2014 a gente passa a atuar também num território mais amplo, que envolveu o município de Tucumã, Orilândia, até Porto de Mor, Medicilândia, para ser um novo Altamira, então envolvia essa região, né, que era alvo de pressão intensa, né, sobre os recursos naturais. O IEB faz um projeto também para atuar aí. Porém, a gente, acho que Lenice falou isso, Selma, a gente, a partir de 2014, não consegue mais recursos para continuar atuando na região. Então, a gente sai, né, de São Félix e não, até o momento, né, a gente não conseguiu mais retomar essas ações que a gente desenvolveu, mas pelas falas aqui eu vejo que deixamos legados, né, e isso é bem interessante, e deixamos legados porque já existia uma institucionalidade que estava atenta a isso, estava atenta às discussões que já vinha, né, de muito tempo atrás. A Capro, por exemplo, e que hoje é Campax, ela nasce lá na década de 90, né, no início da década de 90, então já tinha ali todo um processo de discussão no campo da sustentabilidade, que estava nesse enfrentamento de modelos, né, em São Félix do Xingu. Então, isso continua, né, e muito interessante saber que as coisas não retrocederam. Talvez fazer um estudo aí para saber como atualmente hoje está, né, essa situação, mas pelo que vocês falam, tem avanços, inclusive com a chegada, né, da universidade em São Félix do Xingu. Bom, e aí a nossa estratégia, né, de atuação, ela passava por duas grandes ações, né, e essas duas grandes ações, elas eram orientadas, né, pelo reforço e estabelecimento de parcerias locais, né, a realização de diagnósticos. A gente, quando começou em São Félix do Xingu, no âmbito do projeto Fronteiras Florestais, a gente fez uma leitura, né, do tecido social na região. Foi um primeiro diagnóstico que foi realizado. E depois a gente fez mais 2 diagnósticos que se focavam mais para o campo da questão, né, da transição agroecológica, da sustentabilidade dos sistemas de produção. Então, essas leituras, né, da realidade nos possibilitavam qualificar aí a nossa atuação a partir do contexto local, né? Então, a gente atuou com 2 grandes ações, né, estratégicas, que era essa promoção, essa discussão, o reforço, né, de espaços públicos que discutissem ações de suporte ao Pacto para a Redução do Desmatamento. E aí a gente atuou com 3 espaços, né, públicos, vamos falar assim, que era discussão no âmbito do Conselho Gestor da APA, e a DAFAX tinha um papel muito importante nisso, porque já tinha antes, né, feito um trabalho de mobilização principal das comunidades, né, para esse debate do Conselho Gestor da APA, que quando a APA foi criada em 2006, e a gente, acho que 4 anos depois, acho que é isso, Clarisma e Selma podem me corrigir, ela não tinha instituído ainda o seu Conselho Gestor, né? Nós estamos em 2020, né? Se foi criada em 2006 realmente, nós temos 14 anos que a APA não tem o seu plano de manejo. Então, assim, é um debate... e a APA é uma das que mais desmatam, né, dentro do território de São Félix do Xingu. Bom, então a gente atuou aí, né, e conseguimos nessa articulação com os diferentes parceiros, na época a APA estava sob a gestão da Secretaria de Meio Ambiente. Conseguimos, então, que o Conselho Gestor fosse criado, mas havia também uma ambiência, né, ali do próprio órgão gestor de garantir de que o Conselho fosse criado.
Bom, e aí o coletivo da agricultura familiar, que vocês já falaram, e uma atuação forte no âmbito da comissão do Pacto pelo Fim do Desmatamento. Então, essa atuação desses espaços públicos visava, né, que a gente pudesse trabalhar, né, a intervenção, especialmente do coletivo da agricultura familiar, nesses espaços, visando o acesso a políticas públicas, né, políticas públicas que pudessem avançar nessa perspectiva, né, da sustentabilidade de São Félix do Xingu. E o outro ponto, que é o que eu iria me deter mais aqui, sobre a outra ação, foi uma ação na linha de assessoria e fomento à implantação de sistemas de produção sustentáveis. Então, é aí que entra o que a Lenice falou, né? O Fundo Xingu Sustentável, o apoio, né, na parceria com a ADAFAX para os grupos de experimentação e implementação da ADAFAX, o trabalho também em parceria na época com a Imaflora e a Capro para os grupos na época que era de certificação, né, se trabalhava a certificação para o cacau, né, para vender a amêndoa do cacau. E dentro dessa ação estratégica macro, também é o programa que a gente chamou Programa Xingu de Saberes, que era um programa de bolsas para os jovens, para fortalecer, né, a experimentação dos jovens em temas que fossem temas, né, nesse campo da transição, o que a gente chamava de transição agroecológica, né? Então, o fundo, o fundo eram recursos, um fundo de pequenos projetos, né? O programa Xingu de Saberes também eram recursos, bolsas para os jovens desenvolverem, né, experiências práticas no campo agroecológico, né? Então, aí a gente tinha esse cuidado de também possibilitar essa relação, né? Considerar os princípios da agroecologia e considerar também a importância da participação, né? O equilíbrio aí na relação de gênero para que as mulheres também pudessem ter acesso. Então, no fundo, a gente teve participação de alguns grupos de mulheres, né? A Lenice liderou como ela falou, e quando a Lenice estava falando, eu fiquei me lembrando, né, dessa questão das abelhas, né? Então, o projeto da Lenice era para abelhas, e as abelhas, pelo menos na época, elas tinham morrido, e eu não lembrava se era por conta do fogo ou por conta do veneno, né? Que elas não tinham das pastagens, enfim. Então foi um projeto que teve essa dificuldade, e Lenice continua, né, trabalhando nesse campo aí. Então, a gente tinha essas duas estratégias, né, de atuação. E aí, bom, dentro dessa estratégia da transição agroecológica, né, a gente tinha vários desafios a ser enfrentados, e a perspectiva era de fortalecer os processos que já existiam, né, na região, protagonizados pelas famílias, né, de agricultores e agricultoras, mas a gente também precisava refletir sobre como é que estava essa questão, né? Quais são, de fato, qual é a perspectiva agroecológica em São Félix do Xingu? Então, a gente fez, como eu disse no início, 2 estudos, né, com esse foco específico, para identificar as condições sociais, ecológicas, ambientais, técnicas e econômicas dos sistemas de produção da agricultura familiar e fazer um debate, né, uma discussão com o coletivo da agricultura familiar para identificar esses problemas e as prioridades que poderiam ser abordados, né, para essa construção de uma agenda, que a gente chamava, né, de agenda de sustentabilidade, a ser implementada pelas próprias famílias, né, nesse campo da produção agropecuária, no campo da agroecologia, enfim. E aí, esse estudo, ele fez uma caracterização dos tipos de lógica produtiva, né, em São Félix do Xingu, e o público, né, desses 2 estudos era um público que estava no campo, né, da FACS, do trabalho da FACS, das ONGs, do IEB, do Imaflora, né, de outras organizações que estavam em São Félix também apoiavam, né,
essa perspectiva, e aí a gente identificou 4 lógicas produtivas, né, que foram identificadas, né, lógicas produtivas que investiam em diversificação com sistemas agroflorestais, agrosistemas bastante diversificados, né, investimento na pecuária e no plantio de cacau e sistemas de produção que só estavam no início, vamos dizer, né, com cultivos anuais. Então, dentro de uma escala, né, e um estudo que se baseou em indicadores de sustentabilidade, né, a partir de uma metodologia que faz uma avaliação desses sistemas, e é uma leitura para dentro da propriedade, e numa escala de 0 a 10, a gente identificou 4 tipos de sistemas, né? Como eu falei para vocês, sistemas diversificados com SAF, sistema com uma diversificação maior, com uma combinação aí, né, de produção, ou sistema com predominância da pecuária, e um sistema que seria no campo vamos dizer, de uma avaliação de sustentabilidade com um nível mais crítico, que era sistemas produtivos que estavam ainda iniciando, né, ou que só desenvolviam cultivos anuais. E no âmbito dessa leitura, né, e dessas diferentes lógicas de sistema de produção, se pensou em alguns cenários futuros, e isso vinha muito fortemente baseado pelos trabalhos que a ADAFAT desenvolvia, né? A Casa Familiar Rural também, junto a esses grupos. E aí eu ia pedir, eu vou ver se eu consigo aqui eu não sei como está o meu tempo, mas eu já estou indo para o fechamento. Cadê o Vitor? Como é que está, Vitor? Já passou, mas pode Já tocar passou. aí. Só não me prolonga muito, Natália, aí já estamos passando no meio-dia. Não, então eu vou deixar, eu não vou projetar, porque senão vai ainda requerer maior explicação, mas assim, foram identificados esses sistemas, né, e foram construídos alguns cenários futuros para cada tipo. Vocês depois podem procurar no site do IEB, eu vou colocar aqui no chat, um livro chamado Governança Socioambiental em São Félix do Xingu, onde tem essa descrição muito, muito bem detalhada, né, dessa leitura, tá? E aí, então, como perspectivas, né, futuras, enfim, e como perspectivas agroecológicas, à época, o que a gente via, né? Há um grande potencial na construção da sustentabilidade socioambiental, né, a partir do próprio incentivo e valorização das experiências locais, das diversas famílias camponesas lá em São Félix, né, as famílias de agricultores, né, com o apoio, né, dessas institucionalidades e protagonizando, tomando a frente disso também, né, elas se mobilizam por meio de diferentes conhecimentos, né, diferentes redes ali que se articulam de conhecimentos técnicos, né, mesmo numa situação de acesso restrito às políticas públicas, né, mas elas buscavam aí reordenar os seus sistemas de produção, né, para se garantir a sua própria reprodução social e econômica, né, na região. Então, São Félix do Xingu a gente identificava com um grande potencial na produção de alimentos e geração de renda pela agricultura familiar. Tinha um grupo, né, que vendia para o PNAE, né, para o PAA, então tem a época, né, a gente identificava esse grande potencial.
né, apesar das dificuldades enfrentadas, né, no cotidiano das famílias, principalmente problemas relacionados à infraestrutura, estradas, falta energia elétrica, né, outras questões, saneamento, saúde, educação e regularização fundiária, que era um tema muito forte na discussão do pacto. Então, essas demandas, vamos dizer assim, elas eram apontadas como os grandes limitadores, né, do desenvolvimento na região e de fortalecimento, né, do potencial aí da agricultura familiar. Bom, enfim, a gente fazia esse debate, né, de que precisava ter a reorientação de políticas públicas que fortalecesse efetivamente a agricultura familiar em São Félix, né, que valorizasse o seu potencial, né, local, o seu potencial endógeno, a pluriatividade, a diversificação da agricultura familiar, né, e que isso pudesse ter essa discussão, essa relação, esse diálogo com as políticas de controle do desmatamento que estavam fortes, né, na região. Então, por fim, acho que essas questões para pensar o futuro, né, atualmente, e à época, a discussão era feita no campo de um programa estadual também, né, tinha um programa estadual chamado Programa Municípios Verdes, na época do governo do PSDB aqui, que tinha fortemente essa atuação no campo dessa agenda ambiental. E agora o governo do estado também está lançando um programa que eu acho que é uma oportunidade para pensar futuro em São Félix, né? Que é o programa Amazônia Agora, o IEB, outras organizações, o Amazon, que atuaram em São Félix do Xingu, né? Outras organizações do campo, né? Das organizações não governamentais, socioambientais, tem feito um debate. Hoje vai ter um debate, né? Um webinário também aí, a continuidade, né, de um webinário que está fazendo o debate desse programa. O governo do estado já foi em São Félix, né, então eu acho que é uma oportunidade para pensar o futuro e a agroecologia, né, em São Félix do Xingu também, incidindo, né, sobre esse programa do governo do estado que está em construção, né, já tem decreto, enfim, que está em processo de desenvolvimento. Gente, é isso, companheiros. Oi? Não, aí eu só ia citar que a gente vem na parceria com o pessoal, Unifesp, a gente. Exatamente, tá. Uma volta da FAC, então, assim, sustentáveis. São muitas coisas, né? Um tempo longo, mas assim, muito obrigada e desculpem ter ultrapassado o tempo aí. Vamos em frente. Tranquilo, a gente sabe que é difícil, né? A gente até conversando segunda-feira, a gente já viu que passamos de 10 para 15 minutos, mas mesmo assim é muita história, muita coisa. E é legal ver na fala de todos vocês que muitas das coisas que vêm sendo construídas, a gente ainda tenta caminhar com elas, né? E levar elas em projetos, em parcerias, né? Então, desde organização social, com outras instituições, da CAPES, do Campax, a MPPF tomando corpo, a volta da DAFAX, a CFR também na parte da organizativa, né? Produção sustentável lá desde 2002, o pessoal da CPT, a gente ainda trabalha com essa questão, São Félix é um município enorme, e eu acho que agora vem a Natália, professora doutora aí da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, que vem com uma pegada, né, em diversos campos ao longo do Sul e Sudeste do Pará, focado bastante em fronteira agrícola, temos aqui o curso de Letras, Biologia, Engenharia Florestal, e a gente vem na fala de vocês bastante essa questão de parcerias interinstitucionais, né? O próprio IEP apoiou a Imaflora, apoiou a DAFAX, apoiou a CFR, apoiou a Capro na época, hoje Campax. Enfim, daí eu queria pedir aí para a Natália como é que é a sua absorção de tudo isso. Você que está aqui mais recente que todos esses que falaram, você e eu, né? E o Rubem. E acho que como vocês, como Unifespa, você como Natália, você que vem puxando bastante a temática de agroecologia, talvez um núcleo de estudos em agroecologia aqui, como é que é essa visão, o que você enxerga, quais são os planos, o que vocês vêm fazendo, até para a gente poder se apoiar e, né, continuar, a gente vê aqui que tem outros professores participando e alunos, e como que a gente consegue dar sequência em todos esses projetos, toda essa história, para a gente não perder o fio da meada e seguir na toada de evolução. Por favor.
Obrigada, Vitor. Boa tarde, né, a todos. Já passamos aí do meio-dia, então, boa tarde. Eu agradeço o convite, né, em estar aqui representando a Unifespa dentro dessa rede de colaboração, né, que foi mostrada aqui nesse encontro hoje. Bom, a Unifespa, ela é ainda um bebezinho, né? Ela é uma instituição muito recente. Ela iniciou suas atividades em 2014 e ainda vem se estabelecendo e se fortalecendo na região. Então, nossa história, ela está apenas começando e eu espero que ela seja rica em experiências, como, né, todas essas que foram citadas aqui hoje, e que a gente possa também consolidar as parcerias no âmbito tanto educacional e também para o fortalecimento das políticas públicas visando a sustentabilidade e a qualidade de vida da população. Só fazendo um histórico, né, bem recente da Unifespa, a Unifespa é a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, e ela foi criada pelo desmembramento da Universidade Federal do Pará, a UFPA, em junho de 2013. E a Unifespa, ela já nasceu multicamp. Existem 5 campi da Unifespa, sendo a sede em Marabá. Ainda existem os campos de Rondon do Pará, Santana do Araguaia, Xinguara e aqui em São Félix do Xingu. Aqui em São Félix, a Unifespa ela existe por meio do Instituto de Estudos do Xingu, ou IEX, e em 2014 foi implementado o curso de Letras Língua Portuguesa. Em seguida, em 2018, foi criado o curso de Ciências Biológicas e, mais recentemente, o curso de Engenharia Florestal. A missão da Unifespa, né, integrando todos esses campi, é produzir, sistematizar e difundir o conhecimento filosófico, científico, artístico, cultural e tecnológico, ampliando a formação e as competências do ser humano na perspectiva da construção de uma sociedade justa e democrática e do avanço na qualidade de vida. Aí, pensando, né, baseados nos princípios norteadores e visão da Unifespa, os cursos aqui do IEX têm alguns pontos fortes em comum, né? Quais sejam a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, que é um campo fundamental para a aplicação da agroecologia, o oferecimento de uma educação de qualidade, a valorização do conhecimento popular e tradicional das comunidades e a preservação do meio ambiente. Então, eu vejo que esses pontos, né, eles são fundamentais para a construção, né, o fortalecimento da agroecologia. Então, neste sentido, considerando que a agroecologia ela é uma ciência para o futuro sustentável, ela integra e articula conhecimentos de diferentes ciências, né, assim como o saber popular. O IEX, né, aqui em São Félix do Xingu, ele tem grande aptidão para desenvolver a agroecologia. Só que o desenvolvimento da agroecologia ela depende da interação entre movimentos sociais, redes científicas e construção de políticas públicas, né, como tem sido demonstrado aqui. Né? E olha só, né, só nesse encontro, quantos atores, né, estão envolvidos na construção da agroecologia aqui em São Félix do Xingu, né? Nós temos aí, por meio da fala do Clarismar, né, representando a CPT, nós temos a atividade do IEB, representada pela fala da Ruth, nós temos o Imaflora, nós temos também outros parceiros que estão contribuindo com o fortalecimento da agroecologia, né, que são a TNC, o IDEFLOR, e também as secretarias municipais e estaduais também, né, como a Ruth comentou, que o governo do estado ele tem trabalhado na construção de políticas públicas, né, como, por exemplo, em junho de 2020, né, saiu uma minuta, né, que estava em apreciação, sobre a política estadual de agroecologia, produção orgânica e da sociobiodiversidade, a PEAPOS do Pará, né? Então, isso já é um passo muito importante para o fortalecimento de políticas públicas. Nós temos aí políticas públicas no âmbito federal, né? Temos agora, assim, essa iniciativa no âmbito estadual, só que
a nível municipal, né, São Félix do Xingu ainda carece muito, né, de ter políticas voltadas para a conservação, preservação do meio ambiente, para o fortalecimento da agricultura familiar e, nesse sentido, o fortalecimento da agroecologia, né, aqui no município e também na região, né, pensando que São Félix do Xingu é um município que é gigantesco, né, tem uma fronteira, né, agrícola muito grande. Aí, pensando assim no papel da universidade, né, das instituições de ensino superior, de um modo geral, nesse processo de construção, é bem notório quantas instituições de ensino e de pesquisa no Brasil vêm desenvolvendo profissionais para atuarem dessa forma interdisciplinar e comprometida com os princípios da agroecologia, né? Esse crescimento ele tem ocorrido ao longo de 2 décadas, né, sendo que nesse período diversas universidades criaram cursos de graduação e programas de pós-graduação em agroecologia. Para citar, né, eu tenho alguns dados aqui que são de 2016, mas são dados bastante expressivos, né? Nessa época, em 2016, já haviam sido cadastrados 33 cursos superiores em agroecologia, que foram ofertados por 22 instituições de ensino superior, sendo que desses 33 cursos, 27 são cursos tecnológicos e 6 são bacharelados em agroecologia. Existem 31 cursos de especialização em agroecologia, que são ofertados por 21 instituições de ensino superior, e dentro da pós-graduação stricto sensu existem 9 programas, sendo 1 doutorado, 6 mestrados acadêmicos e 2 mestrados profissionais. Então, assim, nos últimos anos, o movimento agroecológico ele foi intensamente povoado por estudantes e profissionais que possuem relações de militância ou de técnica com os movimentos sociais, né? E dentro desse contexto, muitos desses profissionais ocuparam cargos importantes, né? Especialmente dentro do Ministério de Desenvolvimento Agrário. E isso permitiu, ao longo desse tempo, que a inserção desses profissionais influenciasse diretamente em programas públicos, né, em políticas públicas voltadas para a agroecologia, né, para o fortalecimento da extensão rural, da pesquisa agropecuária com esse enfoque agroecológico, né. Então, pensando nessas instituições de ensino superior, a importância delas para a agroecologia, né, vem da preparação de profissionais para buscar conhecimentos e alternativas, né, com soluções tecnológicas, para desenvolver a agricultura familiar, desenvolver a agroecologia. E também, uma das formas que eu vejo, né, que a universidade ela tem também um potencial de viabilização de formas de inserir a produção, que é gerada em mercados locais, que sejam mais acessíveis para a comunidade, né? A exemplo da Unifespa, lá em Marabá, né, ainda está muito localizada, mas eu espero que isso alcance outros campos da Unifespa, existe a Feira dos Povos do Campo, né, que traz a produção da agricultura familiar para dentro da universidade, e aí existe uma divulgação muito bonita, é um projeto muito bonito, e que permite essa interação, né, entre a universidade e a extensão rural. Então, para que haja mesmo esse fortalecimento, né, entre as instituições superiores, a nível de universidade, e também, pensando nesse fortalecimento, deve haver uma interação entre o conhecimento técnico-científico que é produzido na universidade e também as experiências locais, né, os diferentes atores envolvidos nesse processo, como a atuação das ONGs, dos movimentos sociais, né, da comunidade, né, do modo geral, das organizações, dos produtores, né? Buscando aqui também uma fala da Selma, né, ela disse em algum momento que houve redução das propriedades de agricultura familiar, né, aqui na região, e um aumento das médias e grandes propriedades. O que a gente pode perceber, né, talvez nesse sentido, é que falta apoio técnico, falta o trabalho, falta mercado e falta especialmente políticas públicas para o fortalecimento da agricultura familiar, né? Então, talvez, né, nesse sentido, a universidade ela possa vir aqui também para contribuir
nesse processo de fortalecimento da agricultura familiar, né? Com a formação de profissionais, para a contribuição da redução do êxodo rural e, consequentemente, para o fortalecimento da agroecologia. Aí, assim, o Vitor já me deu uma chamada, né, para falar sobre o futuro, né? Como a Unifespa tem uma história muito recente, né? A gente ainda está para fazer a nossa história. Eu gostaria aqui de propor, né, já que existe uma rede muito forte, interessante, né, especialmente aqui nesse momento, eu gostaria de propor a criação de um núcleo de estudos em agroecologia aqui no Xingu, né? Os núcleos de agroecologia, de estudos em agroecologia no Brasil, eles têm se consolidado, né, graças também à ação do governo, né, implementação de editais, de apoio à criação e também à manutenção desses núcleos de estudos, né? E é importante que os NEAs, né, os núcleos de estudos em agroecologia, eles proporcionam a participação de sujeitos na construção do conhecimento, evidenciando em seus princípios e métodos formas de atuação de agricultores, de técnicos, de estudantes, em volta de uma noção comum de agroecologia. Então, eu acho que seria bastante importante se nós, né, efetivássemos essa ideia da construção de um NEA aqui no Xingu. Os NEAs, eles têm sido criados desde 2003, né, e até hoje eles são marcados pela abertura de importantes espaços de diálogo entre o governo federal, entre as organizações da sociedade civil, né, e fortalecendo a agroecologia no Brasil. Em uma busca rápida que eu fiz na base da Associação Brasileira de Agroecologia, atualmente registrados no sistema, existem 98 núcleos de estudos em agroecologia no Brasil. E no Pará existem 9. Né? 2 desses núcleos de estudos em agroecologia são da Unifespa, né? Só que são lá de Marabá. E a distância, né, que existe daqui até Marabá, né, dificulta um pouco assim, uma interação mais próxima dentro da universidade. Então, seria interessante que a gente se articulasse aqui no município também, né, para a criação de um NEA. Bom, então, aí qual seria a ideia, né, desse NEA do Xingu? Né? Seria com uma intenção de visar e reafirmar os preceitos da agroecologia, né, a formação e fortalecimento de uma rede de agroecologia, né, pensando nesses NEAs que existem aqui no Pará e os demais NEAs no Brasil, e assim a gente consiga privilegiar o desenvolvimento rural sustentável. Né? E aí eu espero assim, contar com o apoio de vocês, né, e aumentar essa rede de colaboração e que a Unifespa possa se consolidar aí nessa história bonita da agroecologia aqui no Xingu. Maravilha, Nath, muito obrigado aí. Acho que deu para dar mais vontade para nós aqui hoje, atuantes, né? Tanto a histórico, como também essa vontade da Unifespa, que a gente já vem dialogando há mais de ano, essa parceria para a gente dar sequência, não só nas atividades nossas de pessoas já formadas, que fizeram parte de NEAs, né? Alguns, como também futuros agentes técnicos aí, futuros engenheiros florestais, biólogos, quem sabe futuramente agrônomos, até pessoal da letras, da comunicação, né, da educação, lembrando que a agroecologia envolve diversos cursos, diversas expertises, seja na universidade, um curso de agroecologia, né? seja na escola técnica rural, seja mesmo, pode falar. Não? Então, bom, acho que trazendo isso um pouco, já todo esse backup que a gente recebeu hoje aí, e todo esse histórico e ideias futuras, tanto que a gente já iniciou um pouco, como a Natália pôde trazer, como a Ruth trouxe também um pouco aí do projeto do Amazônia Agora, né, o que a gente já vem em parceria, tanto a Unifespa como o Campax, como o Imaflora, a gente já vem em parceria junto com o pessoal do
do governo estadual, né, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, pelo projeto Territórios Sustentáveis, né? Então, acho que agora eu gostaria de pedir para o Rubem dar um pitaco, além das perguntas que eu também já recebi umas aqui no Zap até, mas acho que o Rubens poderia trazer essas perguntas para o pessoal mais alocado e também dar uma palhinha rápida aí, Rubem, sobre o projeto, sobre o que a gente está querendo, como que a gente vai também usufruir um pouco desse conhecimento de todo mundo. A gente já passou do tempo aí, 5 minutos, então eu ia pedir para ser bem rápido e sintético não, desculpa. Mas, enfim, dá uma palhinha aí, você como agroecólogo, você como alguém que construiu também o movimento estudantil, você como alguém que trabalhou muitos anos com a agricultura familiar, já vimos esses problemas muito parecidos lá no estado de São Paulo, então acho que poderia trazer um pouco do seu conhecimento aí, por favor. Tá bom, obrigado, Vitor. Eu não me apresentei direito no começo, né? Queria agradecer a presença de todos, é uma honra poder estar aqui, agradecer profundamente a Imaflora por estar viabilizando, né, essa contribuição e esse espaço aqui, muito precioso e muito rico, né? Tem vários pontos que eu gostaria de colocar, mas como a gente está um pouquinho apertado, eu vou tentar sintetizar, né? Eu acho que dentro de uma perspectiva agroecológica, a gente pode dizer que a gente está num momento muito frutífero, né? Conforme foi citado, a gente está tendo aí uma convergência do poder público, né, com o avanço desse projeto do Territórios Sustentáveis, e isso daí tem uma potencialidade de facilitar muito o trabalho, né, principalmente o desenvolvimento de projetos aqui na região, que um dos grandes entraves que a gente tem é a questão fundiária, né, regulamentação territorial, então isso daí impede muito o acesso a crédito e também a autonomia do produtor. E aí ele fica refém ao modelo de produção convencional, né? E gostaria de trazer uma reflexão aqui, né, que a agroecologia, ela tem o seu enfoque no campesinato e na agricultura familiar, só que ela também é uma ferramenta de desenvolvimento sustentável que pode englobar a escala. Então, quando a gente fala dessa área do Xingu, a gente está falando de propriedades que têm um módulo rural muito grande, né? E ela pode servir como escala para pecuária, né? Como escala para produção de alimentos da agricultura, e vale muito a pena, né? Isso daí já vem sido comprovado, né? Pelo trabalho do Sebastião Pinheiro lá no Sul, com o Pastoreio Racional Voisin, vem sido trabalhado com o Ernest Gosch, né? Com a Fazenda da Toca e a produção de alimentos em escala, vem sido trabalhado também com o Jairo Restrepo, na Colômbia, no México, e a aplicação das técnicas agroecológicas de produção dentro de escalas maiores, né? Porque a gente está num momento em que se fala muito em sustentabilidade, mas a história nos cobra agora a gente aprofundar um pouco esse debate para uma sustentabilidade forte. Gostaria de deixar um convite para, né, quem tiver interesse pesquisar sobre sustentabilidade fraca e sustentabilidade forte, que foi publicado por Lufiego e Rabadan no ano de 2000, que traz um pouco esse contexto, né, antagônico entre o conceito antropocêntrico e o conceito ecocêntrico, né? E a agroecologia propõe um sistema de sustentabilidade que ela é fundamentada em, no mínimo, 5 pilares, né? A gente inclui nas que foram citadas, né, econômica, social e ambiental, a gente alterna a ambiental por ecológica, justamente e mais holística, e a gente engloba também a ética e a histórica. Se a gente fosse fazer um recorte aqui nesse momento da nossa perspectiva histórica, ia clarear um pouco alguns elementos que vêm aqui para a gente, né, que surgiram aqui nas falas, a questão das caracterizações que a gente tem aqui, né, a riqueza cultural que a gente tem, né, a influência sertaneja, a influência do colono, e isso é uma história muito rica dessa região e muito peculiar, né, porque a gente tem a influência aqui muito forte do garimpo, a gente tem a influência da pecuária extensiva, a gente tem a influência do colonato, e a gente tem também um elemento que não foi citado, mas que está presente, que são os indígenas. A gente tem uma grande reserva indígena aqui do lado, a gente tem 16 etnias habitando aqui, e queria sintetizar um pouco minha fala nesse sentido de que a gente está num momento em que a dinâmica colaborativa ela tem que ser imperante em cima da dinâmica competitiva. E a gente vem observando no trabalho desenvolvido historicamente esse esforço e essa atenção constante em desenvolver trabalhos que vêm
unindo diferentes pontos para a gente estar conseguindo avançar nesse processo, né? Da gente conseguir ter um avanço da agroecologia aqui, não só, né, na região do Alto Xingu, como na realidade brasileira como um todo. Eu acho que a Lenice, a nossa sábia agricultora, que ela falou muito sabiamente, né, que os agricultores, quando eles veem a alternativa acontecendo, né, algo que representa uma alternativa palpável para eles replicam e absorvem aquilo, né, introjetam aquilo. Então, historicamente, o projeto da Rede dos Sábios e Sábias Agricultores, ele previa, né, esse processo de criar, né, referenciar os próprios agricultores, porque também o processo de desenvolvimento agroecológico não é só vertical, né, não é só uma aplicação de técnica. Esse processo, ele vem também reconhecer as práticas que já são realizadas pelos camponeses e camponesas e de referenciá-los, né. Então, fica aqui, né, esse caldo muito rico que a gente está vivendo nesse momento, nesse contexto, e a gente está tendo, né, um momento de rearticulação do coletivo da agricultura familiar, uma convergência entre instituições que estão trabalhando aqui na região, né? A gente teve um convite muito legal do ISA, do IEB, para compor aí a construção da PEAPOS, né, aqui do estado do Pará, que foi muito legal, mas a gente precisa afinar e retomar esse processo de diálogo e de interpretação. O conceito de desenvolvimento sustentável localista, ele tem que ser superado e construído para um conceito globalístico, né? Porque a gente tem que entender que esse território, ele é unido com vários outros territórios e com uma dinâmica que vem sendo construída de um projeto tanto de nação quanto de mundo, né? Que se a gente for na raiz da questão, a gente entra num debate aí de um projeto popular, né, da valorização do ser humano e de um projeto que fortalece mais as relações de consumo, né, mas esse não é o nosso foco. Eu acho que foi muito legal, né, a Ruth colocar a questão, né, enriquecer com a perspectiva dos conflitos entre fazendeiros, colonos, né, a Selma colocar toda essa contribuição maravilhosa que ela tem aqui, histórica, o nosso companheiro Clarismar também. E para finalizar um pouco, né, fica um pouco dessa provocação da gente retomar esses processos e aprofundar, né, de diálogo e de pensamento estratégico em cima dessas percepções de sustentabilidade que vêm sendo colocadas. Para falar um pouquinho, né, o Vitor já me pediu para concluir aqui, né, mas como eu estou participando dos processos de chão aqui, né, eu queria colocar um pouco também do trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui. A gente vem dando continuidade no fortalecimento das instituições, né, tanto a Associação de Mulheres Produtoras de Polpas de Fruta, quanto a cooperativa, né, de produtores de cacau, e que aqui é uma região muito importante que representa uma alternativa muito forte aqui, né, que é a questão do próprio cacau, que a gente poderia avançar um pouco mais, porque são sistemas agroflorestais, são sistemas que captam carbono, são sistemas que facilitam a regeneração e a estruturação de corredores ecológicos, e que representam uma alternativa de renda muito grande, né? Mas é isso aí. Da minha parte, eu vou concluir, né, respeitando aqui. Queria puxar uma pergunta que fizeram aqui para mim, que eu acho que a Selma e a CFR podem trazer contribuições para essa pergunta, né? A pergunta é a seguinte: a CFR tem como incentivo a agroecologia como uma base de sustento e de educação e prática para essa região? Então, eu encerro minha fala deixando essa pergunta aí. Um abraço. Você quer responder? A gente responde agora? Positivo. Podem trazer essa contribuição. Acho que já ia aproveitar, então, pelo andar da carruagem, Selma e Lenice, vocês forem responder, também já dá só fala um pouquinho depois, no final, também do trabalho com as mulheres, que envolve muito essa questão da agroecologia, né? Sem feminismo não tem agroecologia. Aqui tem esse projeto grande que você vem puxando junto a elas. Tá bom? Quer falar?
Bom, sobre a CFR, né, a Casa Familiar Rural, a Natália trouxe bem, e o Rubem, essa questão da valorização dos saberes locais. A gente enxerga, né, nessa perspectiva agroecológica, a Casa Familiar Rural como uma instituição que tem mais legitimidade na construção de conhecimento, além de ser um local de construção, também é um local de divulgação. A gente tem ali alunos de diversas comunidades, e aí a gente conta, né, com os alunos da Casa Familiar Rural para divulgar esses princípios e práticas da agroecologia, e ali também é um espaço de construção. Os meninos, né, eles têm aulas práticas e aulas teóricas, e aí a gente tem priorizado, como Imaflora, nesse apoio à CFR, que esses experimentos, né, experimentos da Casa Familiar Rural, eles sejam bem nessa perspectiva agroecológica. Para isso, atualmente, a gente contratou uma consultoria que a gente está chamando, né, de adequação do currículo escolar, entre as outras ferramentas pedagógicas, e para o currículo escolar, a gente enfocou bastante esse trabalho, né, com os temas geradores, cacau. Então, não é simplesmente ensinar cacau, né, a produzir cacau, todas as boas práticas, mas também nessas casaco, né, com a questão da agroecologia. E isso também vai outras práticas agroecológicas, não só no cacau, mas em tudo. Então, a gente vê muito a CFR com esse papel de local de construção de conhecimento e de valorização de cultura, né? Em relação ao grupo de mulheres, a gente foi muito feliz nessa parceria, né? O grupo de mulheres trabalhou com a Dafax e depois ficou um tempo aí solteira, né? E a partir de 2017, 2018, a MPPF, então, integra, né, os parceiros fortes do Imaflora em São Félix do Xingu, e aí a gente viu que não era muito pouco, essa perspectiva apenas econômica da produção, e aí a gente vem para esse alinhamento ambiental, cultural. Então, hoje, com o trabalho do Rubem, né, um trabalho mais específico nessa linha agroecológica, todas elas já têm, né, um sistema agroflorestal, já estão pensando em técnicas, né, de recuperação de áreas degradadas, e o bacana é que a gente não teve grandes dificuldades para essa adesão, né, a essa transição agroecológica, e elas estão fazendo com muito sucesso, né, a gente vê assim, um empenho, né, essa proposta de testar o que é novo, e a gente assim, está com grandes expectativas, e o trabalho está fluindo. Eu creio que daqui a um ano a gente vai ter muitas informações, que é uma das dificuldades que a gente tem, né, que é consolidar esse banco de dados, e o Rubem tem feito um trabalho excelente, toda a equipe do Imaflora, e o grupo da MPPF. Também a gente está contando, viu, Natália, com o Wallace, a Nanza, que estão aqui, nessa parceria com a Unifesp, para consolidar isso. E uma coisa importante que a Natália falou é que a agroecologia ela tem que expandir, né? A agroecologia em São Félix, a gente só começou a crescer quando a gente saiu das fronteiras, né? Do município, foi buscar parcerias, conhecer trabalhos, experiências exitosas. E eu creio que a Unifesp tem muito a contribuir com isso. Maravilha, Lenice, vai querer dar uma palhinha final aí sobre a CFR? Então, só complementando aqui a fala da Selma, eu queria comentar sobre o sistema, né, que a casa trabalha. A gente trabalha lá com o sistema de alternância, e em que o jovem traz os conhecimentos que já tem da família, da comunidade, o aprendizado que já tem de vivência ali no campo, ele traz para a Casa Familiar Rural. Durante os 15 dias que ele fica ali, ele integra esse conhecimento junto com o conhecimento técnico, né? E soma, então, esse aprendizado. E quando ele retorna novamente para a sua comunidade, para a sua família, ele, então, leva esses conhecimentos voltados à agroecologia e vários modelos, né,
em defesa do meio ambiente, né? Como eu citei, ali eles aprendem várias boas práticas, né? Então, nós temos jovens de todas as regiões, né, de São Félix do Xingu, todas as comunidades, de vilas, então temos uma diversidade de jovens. Eu creio que a casa vem contribuindo, né, com o desenvolvimento de São Félix e levando ideias agroecológicas, né? Porque o jovem que trabalha, que estuda, né, na casa, ele tem essa outra visão, embora depois o jovem decide o que fazer, porque a gente também não impõe que a educação é assim, ela vem libertar, né? Mas muitos às vezes não aceitam por causa desse outro sistema que dá pressão, né? E aí o jovem acaba saindo, né? Mas a gente tem contribuído bastante na permanência do jovem no campo. Então, alguns por alguma necessidade, outras visões, migraram para a cidade atrás de emprego. Mas a Casa Familiar Rural vem contribuindo bastante nesse sentido, da permanência do jovem no campo e trabalhar com as famílias com o sistema, né, agroecológico. E é isso aí, muito obrigada. Novamente. Maravilha, muito obrigado você. Bom, pessoal, estamos bem avançado aqui na hora, né? Foi divulgado meio-dia, a gente pede desculpa ao nosso erro aí, mas a gente propôs 15 minutos, 15 a 20 para cada um, que até mais ou menos 1h30. Mas, enfim, queria agradecer a participação de todo mundo até o final, grande maioria que começou está aqui, muitos parceiros aqui, tanto nos comentários, como posso ver nos nomes presentes. Agradecer imensamente a vocês, participantes. Ruth, que a gente conseguiu contato, foi um prazer te conhecer e saber de toda a história e poder ter conversado com você ao longo do preparo. Lenice, poder ter vindo aqui para poder participar com a gente, compartilhar a tua história e seu envolvimento com todo esse povo, que a grande maioria vem de fora, né? Selma, por todos os dias junto aí e também poder ter topado na proposta de contar também o seu envolvimento com a região, não só como parte da equipe de Imaflora, né? Professora Natália, um grande prazer, minha amiga, sempre conversarmos a respeito e poder bater essa bola da agroecologia aqui, tanto do ontem como para amanhã. Clarismar, meu secretário, foi um prazer mais uma vez conversar com você sobre esse pioneirismo aqui no tocante da agroecologia. Interessante a gente perceber que a gente citou tanto a agroecologia como movimento, como ciência, como produção, como, né, no caso agora CFR e PPF, como um saber lidar com o outro, relações pessoais, e é isso que a gente quer trazer nesse primeiro debate aqui, né? Rubão, agora, muito obrigado aí pela parceria e por ter trazido todo esse toante que vai para além do que a gente vai ver normalmente nos discursos, né? Então, assim, a gente mostrou aqui que dá para fazer na prática, que é um processo lento, é um processo longo, mas que traz resultados e a gente aprende com os próprios erros, né? Fica o convite para todo mundo já participar do próximo, em que a gente vai, no tocante do projeto da Rede de Sábios e Sábias Agricultoras, a gente vai conversar sobre sistemas agroflorestais, muito envolvido com cacau, que é a grande cadeia produtiva da região, da agricultura familiar da região. É um grande sistema agroflorestal aqui, não só com foco em cacau, mas como um todo, é uma barreira ao desmatamento, é um agente de reflorestamento, né? É um agente que impede o fogo, é um reflorestamento na agricultura familiar de pastagem degradada. Então, a gente vai ainda divulgar essa semana os participantes, as principais perguntas geradoras, e fica aí o convite, dia 2 de dezembro, quarta-feira, mesmo horário, das 11 ao meio-dia e meio, tá bom? Muito obrigado a todo mundo, vamos todos almoçar, a fome bateu, e é isso. Futuras perguntas, qualquer coisa, podem nos contatar, o e-mail está aí para tanto certificado como próximas Obrigada, perguntas. tchau. Um abraço, Tchau, pessoal. tchau. Obrigado. Se quiserem, por favor, Tchau, falar tchau, aí. muito obrigada. Foi um prazer.